Eu sempre tive um instinto assassino. Nunca segui o aviso, excluído desde o ano quinto. Alimento o que sinto, não vivo bem sorrindo. Sei que é nas sombras tio que apareço vindo. Sei que sou um cara errado, um cara amargo, um cara amargurado. Uma ovelha negra é fato, é real esse relato. Eu odeio carrapato, se querem me odiar, eu quero ser odiado. E aí, minha gente, tranquilidade? Finalmente o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou oficialmente sobre o futuro do nosso país. Com esse vírus que tá rolando, com tudo isso que tá acontecendo, finalmente uma voz da maior autoridade nacional se pronunciou pra gente saber o que é que vai acontecer daqui pra frente. Como que vai funcionar essa quarentena, como que vai funcionar o futuro do país perante a esse vírus, né? Esse problema mundial que tá acontecendo. E eu vou reagir com vocês aqui. Entendeu? Todo mundo tá falando sobre isso no Facebook já. Eu resolvi nem prestar muita atenção nos comentários, nas postagens, para mim ver aqui na íntegra o que o presidente Jair Bolsonaro vai falar realmente sobre isso. Então, acabei de baixar aqui, tô virando meu monitor, porque aqui é totalmente de improviso, tudo é improvisado, né? Porque tem que ser real. Eu não tô aqui para fazer um quadro, um programa. Eu tô aqui para lançar minha opinião e causar, refletir, iniciar o debate. Então, vamos lá. O que será que o presidente vai falar em rede nacional para o Brasil, para a pátria, sobre tudo isso que está acontecendo? Vamos lá, 3, 2, 1, go! Pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde ele chegaria ao Brasil. Nosso ministro da Saúde reuniu-se com quase todos os secretários de saúde dos estados para que o planejamento estratégico de enfrentamento ao vírus fosse construído. E desde então, o doutor Henrique Mandetta vem desempenhando um excelente trabalho. De fato, está desempenhando um excelente trabalho perante as condições de um governo novo, que está se preparando para algo que não tem como se preparar. Então tudo bem até aqui. De esclarecimento e preparação do SUS para atendimento de possíveis vítimas. Mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas. Lembrando que o pânico, a histeria são coisas reais. São coisas reais. Eu sei que tem muita gente cética aí, que só trabalha com coisas mais na medicina em si, mas realmente a fé, como eu sempre falo, a confiança interior perante um pânico começa a construir uma coisa negativa, entendeu? O que eu quero dizer é que realmente o pânico leva a piorar uma situação que já tá ruim, e isso é fato. A gente tem que se manter positivos. E o presidente sempre falou sobre isso, sobre positividade. Isso é uma arma essencial. Eu sei que tem muito ateuzinho que não acredita em positividade, que é negativo e se chama de realista. Mas a gente tem que ser otimista para enfrentar uma situação como esta. E evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor. Essa é a diferença de um presidente que fala a realidade. Eu sei que tem muita gente que pode não ter gostado disso aí, não, mas é fato. A mídia gigante causa um holocausto de pânico. Isso é fato, mano. A mídia tem esse poder e esse poder é real. É Globo, é PT e é realidade. Vocês sabem que na prática é isso que acontece. Então o presidente tinha que citar isso aqui mesmo. Tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos. Sim. E com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Isso não é novidade, vamos ser sinceros. Vocês sabem, principalmente no rap, que eu sei que muitos dos meus inscritos são do rap, gostam de assistir rap. Vocês viram o que aconteceu com o MC Orochi, né? Por causa de um detalhe lá, a mídia esculachou o cara. Quando ele ganhou o Nacional, a mídia não falou nada, não fez uma reportagem com o cara. Então é importante que o presidente fale sobre isso sim, sobre a histeria duplicada que a mídia
coloca no ar. Isso é um fato, mano. E é um fato que tem que ser levado a sério, sim. Porque o presidente está falando com seres humanos. Tem que falar um papo real mesmo. Contudo, percebe-se que de ontem para hoje, parte da imprensa mudou o seu editorial. Pedem calma e tranquilidade. Isso é muito bom. Parabéns, imprensa brasileira. É essencial que o equilíbrio e a verdade prevaleçam entre nós. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. Isso aí tá meio confuso, né? Tá meio confuso. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando... Puxa, mano, fazer piada num momento desse, fazer piada sobre Globo, mandar indiretinha, isso aqui não é diz não, presidente. Isso aqui é coisa séria. Você é o capitão, então haja como tal. Isso foi feio. Quando o mundo busca um tratamento para a doença, o FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus, que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio, venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Pátria amada, Brasil. Caramba, né? Vamos lá, vamos tentar tirar algo real disso, vamos fazer crítica construtiva e vamos fazer elogio construtivo também. O que eu acho sobre isso? O que eu achei do pronunciamento oficial do presidente Jair Bolsonaro? Gente, vamos tentar separar a situação. Vamos falar sério agora. Porque eu sei que tem um monte de gente que assistiu isso aqui que eu assisti. Tem um monte de gente que talvez está assistindo esse vídeo torcendo para que eu critique, outros torcendo para que eu elogie. Isso aqui não é time de futebol. Até porque até o futebol parou perante a essa pandemia. Então o negócio é real, real mesmo. E a gente tem que falar sobre isso com responsabilidade. Eu achei que o presidente começou muito bem, falando a língua do povo, porque não adianta pegar um texto lá e ler palavras difíceis. A gente quer originalidade, a gente quer entender o papo reto. Quando você vai falar com algum amigo seu sobre alguma coisa séria, você não quer o papo reto? Você quer que ele pegue e comece a falar palavras bonitas ou que ele manda o papo reto logo? Eu prefiro o papo reto, mano. Eu prefiro enfrentar a situação com responsabilidade, mas sabendo a realidade dos fatos, entendeu? Não gosto de meia palavra, não. Meias palavras são o câncer do mundo, irmão. Mas vamos lá. Começou falando bem. Começou
a realmente mostrar a realidade, que a mídia realmente fez um bafafá danado, ataca o presidente, a oposição principalmente, que tá junto com a mídia esquerdista, atacam o presidente o tempo inteiro. E isso é um negócio ridículo, mano, isso é patético, irreal e perigoso pro nosso país, pro nosso governo, porque, pelo amor de Deus, as maiores mídias esquerdistas aí atacando o tempo inteiro e soltando fake news atrás de fake news, isso é perigoso pra gente. Isso não é bom para o nosso país, muito menos para a nossa sociedade. Agora, quando o presidente começou a fazer piadinha, começou a querer mandar indireta, aí começou a ficar feio o negócio. E sobre o principal, né, que foi ele falar sobre o fim da quarentena, sobre a normalidade da vida voltar, né, de todo mundo voltar a trabalhar, estudar, porque a maioria das vítimas são idosos, aí, mano, se torna um negócio realmente debatível, discutível, ao mesmo tempo eu creio que muito complexo, porque realmente, por um lado, tem muita gente que pode pensar, caramba, que responsabilidade do cara falar uma merda dessas perante essa situação onde o mundo parou, e eu entendo, mas por outro lado, cara, o que a gente vai fazer, irmão? É uma situação tão difícil que parar o mundo é o que a China quer, porque vocês sabem, tudo bem, não é questão de teoria de conspiração, mas tem muita coisa por trás que a gente não tem ideia. Não adianta bancar o cético em tudo, mano. Tem coisas gigantes por trás que a gente não tem ideia. Então, a questão é, a gente para o mundo, porque se você vê as notícias da China, tem muita coisa rolando por trás, entendeu? Tem muita coisa que o governo chinês está escondendo, escondeu, isso é fato, é só você pesquisar. E tem muita coisa que o governo chinês está lucrando com a desgraça dos outros países. Isso é fato também. E o principal que eu queria falar, vocês têm noção do que chegou o nosso país? A gente está quebrado, esse país está pobre, está podre, está no fundo do poço. A gente não tem nem o que fazer. O Brasil, a pátria amada brasileira, é um mendigo na rua. Ele não tem opção, entendeu? Ele não tem para onde se esconder. Se correr, o bicho pega, irmão. Se ficar, o bicho come. A gente não tem essa opção. Então, eu realmente não sei. Voltamos ao normal e tentamos levantar um país que está no fundo do poço, ou a gente se esconde, espera tudo mudar, espera o tempo ruim passar, que os corajosos, que são os médicos de plantão aí, a medicina, toda essa galera, enfermeiros, médicos e todo mundo que trabalha com saúde, consiga resolver essa situação. A gente espera, ou a gente vai à luta e tenta voltar à normalidade e rezar, ter fé que isso passe? Essa resposta eu vou deixar com vocês, que eu realmente não sei. Eu quis fazer esse react, eu gosto de falar sobre muita coisa da minha opinião, mas eu não sou o dono da verdade, eu não sou Deus. E eu sei de uma coisa, o líder de uma nação tem que tomar uma decisão, porque a indecisão é a pior das decisões, se é que vocês pegaram a visão do que eu tentei dizer aqui. Então, mano, eu só desejo prosperidade, desejo responsabilidade para todo mundo se unir, mas realmente não é uma luta do presidente, é uma luta do povo, de uma nação, de uma sociedade inteira, entendeu? Não adianta a gente jogar tudo nas costas de um presidente, querer que ele resolva da noite pro dia uma dívida entendeu? Uma situação de um país que tá com a maior dívida fiscal da história. Tá complicado, é uma situação realmente complicada. Então, a opinião eu deixo pra vocês, porque eu realmente estou em cima do muro. Eu só quero encarar com positividade, com otimismo e, mano, lutar para que essa situação melhore, porque isso é muito sério e é real e é algo que a gente não sabe que atitude tomar. Não importa a decisão que a gente tome, sempre a gente vai perder. A diferença é que talvez a perca de uma decisão agora seja fatal. Mas enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu vou continuar fazendo vídeos assim de toda a notícia nova que sair sobre toda essa situação. Eu vou estar sempre aqui não pregando uma verdade absoluta, porque eu não sou Olavo de Carvalho e também não sou Guilherme Boulos, não sou Ciro Gomes, que quer resolver a situação assim da noite pro dia, mas estou sempre aqui tentando passar minha visão sobre os fatos. Então até o próximo vídeo, tenha uma boa noite e é nóis, família, tamo junto.
Eu sempre tive um instinto assassino, nunca segui o aviso, excluído desde o ano quinto. Alimento o que sinto, não vivo bem sorrindo, sei que é nas sombras tio que apareço vindo. Sei que sou um cara errado, um cara amargo, um cara amargurado, uma ovelha negra é fato, é real esse relato. Eu odeio carrapato, se querem me odiar, eu quero ser odiado.